A escola, por mais importante que ela seja, ela confunde muito a criança em relação ao que são os pontos fortes dela e o que são os pontos fracos, que transforma o gênio num mediano, num medíocre. O sucesso na vida, em qualquer área, ele sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Por exemplo, o sucesso que tu tem na educação dos teus filhos, ele sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal para educar filhos. Entendi. E o que seria esse poder pessoal? É a soma de dois fatores. A aptidão, aquilo que você é apto a fazer, e a atitude, que é o seu modo de pensar. Então, eu sei, mas eu também tenho uma mentalidade adequada, porque tem, por exemplo, profissionais que são muito bons, muito aptos a fazer uma coisa, mas a mentalidade é toda bichada, como se diz, né? Entendi. Não consegue transmitir aquilo ou compartilhar com os outros a ponto ou é desonesto, tem problema de caráter, quer tirar proveito em tudo, entendeu? Então, tu é um bom profissional, tu sabe fazer a coisa como ninguém, mas não é confiável, não é disciplinado, não promete o que cumpre, essas coisas. Entendi. Que seria a atitude. Perfeito. Próximo, Bru. Temos esse aí também? Tem, esse aí é ainda... Poder e Manipulação, versão moderna de O Príncipe de Maquiavel. Isso aí, eu não teria esse atrevimento de dizer isso, né? Essa última frase foi a editora que colocou. O meu é Como Entender o Mundo em 20 Lições Extraídas de O Príncipe de Maquiavel. O que acontece? O Príncipe de Maquiavel, Maquiavel escreveu esse livro lá em 1500, ele fez uma leitura da situação das cidades-estados da época, do Império Romano, da época. E aí o que acontece? Do Império Romano, não, da Itália. E o que acontece? Eu estudei esse livro muito tempo. E eu entendi que Maquiavel, ele capturou algo ali que estava meio perdido, que é a natureza do falso eu. O que é o falso eu? Quando você é uma pessoa que precisa de reconhecimento, precisa de poder para suprir alguma coisa em você, você vai seguir por esse caminho da manipulação, entendeu? Isso não significa que toda pessoa de poder é uma pessoa manipuladora, mas... Depende como exerce o poder, né? Mas é muito comum isso. Então, a gente trabalha ali pontos como o que é melhor, ser amado ou respeitado? Como lidar com os puxa-saco? Essas coisas que ele tinha muito... Que é muito atual. Claro. Da natureza humana. Super atual. Né? Ele via isso com muita clareza, né? Mas de uma clareza, sim. Só que daí tem todo esse aspecto histórico que hoje não faz mais sentido. Então, a leitura, para quem não é um historiador, ela fica muito pesada, muito densa. E aí eu suguei 20 lições para tentar entender o mundo hoje. Entendi. Como ele funciona. Como se aplica no seu dia a dia. Começa com a questão do talento. O que é um talento? Por que o talento é importante? Ele foi escrito em 2010. Como você lapida o seu talento? Por que nós não sabemos nosso talento? Essas coisas. Um essenciais para você dar sentido e propósito à sua vida. Na época eu era um crítico contumaz do sistema de ensino. Né? Por quê? Porque eu acho ainda... Tenho quase certeza que a escola, por mais importante que ela seja, ela confunde muito a criança em relação ao que são os pontos fortes dela e o que são os pontos fracos. Por quê? Porque se você é um gênio em matemática, tu vai ter que deixar a matemática de lado para estudar português, que tu não entende, que tu não sabe, que tu não quer saber. Então, o que acontece? Você
que era um gênio em matemática, você para de estudar matemática e você vai estudar uma coisa que você não gosta, que você tem dificuldade. Isso tem vários fatores. Primeiro, você antes gostava de estudar. Agora você não gosta de estudar, porque tem que estudar uma coisa que você não gosta. Segundo, antes você achava que era inteligente. Agora você, depois, não consigo entender isso aí. Aí você perde também essa noção de que, cara, eu tenho um talento, eu sou bom nisso, tenho que me focar nisso. E que transforma o gênio num mediano, num medíocre. Por quê? Porque ele vai deixar de ter notas fantásticas em matemática e vai dar uma melhorada em outras coisas. Português, e aí equipara em tudo. Não é por outro motivo, eu acho, né? Tô aqui pensando que aqueles alunos padrão, que os nerds, os CDFs, que são bons em tudo, né? Aquele coleguinha... Sim. Você encontra eles no futuro, eles não são as pessoas mais criativas, de repente são até bem-sucedidos em termos materiais, mas não se atrevem que ou caminho, exatamente. Que fizeram alguma coisa que impactou. É como se o sistema de ensino está programado para deixar todo mundo na média. Mas é muito, mesmo que tu... Porque assim, não é tanto a inteligência que vai fazer você ter resultados extraordinários na vida, vamos supor assim. Porque tem muitas pessoas que não eram tão inteligentes, mas construíram impérios. Tá? É muito mais uma questão, uma combinação de inúmeros fatores, de inúmeros elementos, e entre eles está a autoconfiança. Tá? Você precisa confiar. E acreditar naquilo que você é bom. E para isso, e tu nunca pode ter sucesso extraordinário numa área que é um ponto fraco teu. Exatamente. Entendeu? Então, eu vejo muito essa questão. Você pode melhorar? Pode. Sempre. Mas aquela energia que você vai gastar para melhorar algo que não é o seu sentido, né? O seu talento essencial, você vai tirar de onde ele devia estar sendo aplicado. Eu sempre digo, foque-se em desenvolver os seus pontos fortes. Exatamente. E administre os pontos fracos para que eles não se tornem um problema no desenvolvimento. Que não atrapalhe aquele desenvolvimento. Exatamente. Exato. Perfeito. Então, esse é você diria, o teu livro que fala mais do teu pensamento. Esse é o que eu mais gosto. É o primogênito. O queridinho. O queridinho. A gente sempre tem, né? Sim.